Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia a todos, boa tarde, já passando aí do meio-dia. Hoje de manhã eu estive em alguns locais, né, da cidade, em alguns bairros, visitando moradores pela manhã, né, começamos cedo, a partir das 6 horas da manhã. A pedido da população, indo em alguns bairros, verificando as demandas, coisas que já foram feitas, coisas que ainda estão por fazer. E como eu tinha prometido, espero que vocês estejam conseguindo me ouvir. E eu tinha prometido fazer uma live, fazer lives, né, sempre, além da área de saúde que eu já faço sempre, né, lives para levar informação para vocês, fazer lives falando sobre o trabalho que a gente está executando e vem fazendo pela nossa cidade de São Bernardo do Campo, tá bom? Hoje, algumas pessoas me procuram, né, principalmente no comitê que inaugurou no sábado, do qual sou candidata a vereadora, Renata Rocha, meu nome, já é a terceira campanha, na última batemos aí na trave. Muitas pessoas me perguntam sobre o trabalho de um vereador. E há uma confusão muito grande desse trabalho, né? Algumas pessoas utilizam o vereador para solicitar, para solicitações de causa individual, de interesse só individual, outros de interesse coletivo, e tem que haver uma análise para que a gente possa entender perfeitamente o trabalho de um vereador dentro de uma comunidade ou dentro de uma cidade, tá? O trabalho de um vereador, para quem não sabe, ele é uma ponte, né, que liga a nossa prefeitura com a população que ele representa da cidade. Independente de voto, né, de quem votou, deixou de votar, o profissional vereador, ele tem que trabalhar, ele tem que estar desempenhando as suas funções, do qual aquela sociedade que votou nele, ele representa. Então, ele não pode fazer mais do que está nas prerrogativas legais dele para fazer. E existe uma confusão muito grande. Hoje mesmo eu tive um pedido assim que me passou pela cabeça, que as pessoas realmente não têm ideia ou que continuam solicitando, fazendo solicitações aos vereadores que não são funções, né, nossa, e que não tem essa função. Eu não sou vereadora ainda, mas eu acredito que o vereador seja essa ponte que deva lutar e brigar para que essas demandas sejam realizadas, caso elas não sejam atendidas, e demandas que são por bem comum, né? Essa ponte aí. O vereador, ele tá dentro do poder legislativo, assim como o prefeito está no executivo. Para quem não sabe, o legislativo aí cuida das leis, emendas e etc. Temos boas leis paradas, então acredito eu que também a gente não precisa ficar inventando muita lei, porque o Brasil tá cheio de lei, mas não cumpre a lei. Então, a principal função do vereador em qualquer atividade é a fiscalização, e a fiscalização cabe a ele, né, ir até onde está sendo feita a reclamação ou aonde foi colocada a lei e não está sendo cumprida, para que se faça cumprir. Dentro das prerrogativas, é importante a gente estudar e saber o que pode ser feito por ele, para a gente não ser ludibriado, né? Não entender que a gente pedindo determinado mudança, aquilo não cabe a um vereador fazer, né? Tem gente que confunde. Eu já tive pedidos que eu realmente fiquei desanimada, né? Em a pessoa achar que um vereador poderia fazer aquilo ou que um candidato poderia fazer qualquer tipo de ação nesse sentido. Então eu sou muito clara, né? Eu prefiro ser o mais correta possível com os eleitores e colocar que muitas das informações que as pessoas me passam eu não tenho conhecimento, ou eu não faço porque não está dentro de uma característica prevista em lei, né? A gente tem que fazer aquilo que está certo, que está correto, previsto em lei. Se a gente não concorda com a lei, temos que lutar para que essa lei melhore, para que ela seja remodelada, tá bom? Dentro da campanha, eu tenho um site que é o renatarochasbc.com,
que é onde vocês conseguem achar a biografia, né? Essa biografia que eu coloquei lá é uma biografia da minha vida mesmo, real. Acredito que seja mais fácil vocês estarem estudando o candidato através do que ele já fez, porque escrever projetos que vai fazer, tem gente que eu conheço que não é da área de saúde, não é da área de segurança, né, e prometendo coisas que não tem sentido, que nem seriam, ou coisas que eu já vi gente colocando projetos e prometendo projetos que já existem, ou seja, é o desconhecimento total do serviço público. Isso mata. Quando você desconhece o serviço público, como é que você pode opinar e colocar numa proposta de governo sua uma coisa que já existe? É uma perda de tempo. Eu vi isso em alguns documentos de candidatos por aí, como se fosse uma proposta maravilhosa e sendo que já existe, por exemplo, dentro do SUS. Então, o conhecimento das políticas públicas ele é necessário para não pagar mico, para que o vereador não pague mico, né? Vai lá falar de uma coisa que já existe, então totalmente é desnecessário. Conhecendo as políticas públicas bem, como a palma da mão, estudando de verdade como que funciona a habitação, a segurança pública, a saúde pública, a educação, a parte social, né? Como que é dentro dela, a gente não precisa conhecer a fundo, porque nós não somos profissionais da assistência social, mas a gente tem que saber o que existe dentro, por exemplo, de uma secretaria de assistência social, para que a gente possa implementar medidas e fazer implementações e projetos para melhorar aquilo, tá? Eu tenho vários projetos já escritos. Para vocês terem uma noção, as pessoas perguntam para mim, isso aqui é uma das minhas pastas, né? Eu tenho o costume de arquivar em papel, que eu morro de medo de perder o computador ou de acontecer alguma coisa, a gente não sabe, né? Eu tenho tudo em pendrive, mas e o medo? Então eu coloco tudo aqui, que foi protocolado, assinado, eu coloco dentro dos ofícios que eu fiz, né, para a cidade, são vários, vocês podem ver aqui, ó, todos têm o carimbo da prefeitura retornando para mim, então eu vou agir como uma cidadã comum, né, eu não tenho nenhum privilégio, então se eu não concordo com uma coisa, eu mando um ofício, ou se alguém me pede, eu faço um ofício, tá vendo, como esse, mando para a prefeitura me responde no tempo que responderia para qualquer cidadão, informando se aquele projeto, se aquela ação ou se aquela medida, por exemplo, um tempo de semáforo, um buraco, se aquilo vai ser atendido ou não. Caso tenha uma resposta negativa, eles colocam um motivo, né? Então é assim que eu venho trabalhando, de uma forma que me agrada, da forma correta, sem privilégio nenhum. E aí, todas as coisas que eu trabalhei, elas ficam assim, ó, colocadas dessa forma nos meus pendrives, tá vendo? Vem com a resposta da prefeitura, assinado, eu faço direitinho, coloco em papel timbrado, meu, né? Para entender que eu tô fazendo como cidadã, Renata Cristina Rocha, solicitando. Então, solicitando, por exemplo, ciclovias, teve solicitação de ambulatórios para pets, o retorno aqui do Rude Ramos, quando eu solicitei também a volta, né, da reabertura do retorno, a implantação, por exemplo, de ações para leitura de deficientes visuais dentro das bibliotecas. A gente já tem uma parte no Monteiro Lobato, aí solicitei dentro das bibliotecas estaduais também. Hoje a biblioteca vem mudando muito, mas ela não tinha acessibilidade, não era acessível para os deficientes visuais. E outras solicitações, por exemplo, como essa daqui, que eu não sei se todo mundo sabe, mas nós fizemos um abaixo-assinado lá no Centro de Reabilitação, do qual eu sou coordenadora, estou em licença, né, por conta eleitoral, mas coordeno o Centro de Reabilitação lá do Jardim Hollywood. Nós fizemos um abaixo-assinado junto com a população e o ponto de ônibus, que era uns 8 quarteirões, acho que uns 7 quarteirões para lá, e os deficientes físicos chegavam, tinham que andar tudo aqui. Como é que uma pessoa carregando uma criança de colo poderia andar tudo isso? Conseguimos, então, que esse ponto de ônibus fosse instalado em frente ao centro de reabilitação e aí levando linhas de ônibus para lá e os pacientes conseguindo chegar. Com algumas medidas que foram feitas na minha gestão, a gente conseguiu triplicar o número de atendimentos dentro do centro de reabilitação
Em 2017, final eram 3.500, foi para 11.000 e agora 17.500 atendimentos SUS por mês. Além dos outros locais que eu coordeno, que eu também sou gestora, mas agora estou licenciada por conta eleitoral, dentro da saúde pública, tá? Junto com a minha equipe, com os meus amigos, com um trabalho excepcional do secretário de saúde e principalmente do prefeito do Orlando Morando, que nos ajuda, né? Que nos apoia, porque as pessoas que trabalham têm muito valor, né, o valor dentro do serviço público, porque nós temos que ter zelo com esse dinheiro público. As pessoas também questionam em relação a alguns ofícios importantes que eu fiz, todos eles, uma grande maioria deles, a gente coloca também no nosso material de biografia, vamos colocar no site, mas não dá para colocar tudo, né? Em relação às propostas, eu não sou candidata a prefeita, mas eu tenho várias propostas que minimamente um vereador tem que cumprir e algumas relacionadas também às áreas de saúde, educação e social. Com o tempo, né, se eu espero, né, se eu estou aqui pronta para ajudar, se as pessoas gostarem, né, de uma pessoa com essa disposição, quiserem, porque eu acho que é isso que é importante, eu acho que o futuro ele está nas nossas mãos, não podemos delegar aos outros o que a gente pode decidir, né, e a decisão é nossa. Eu consigo colocar em prática algumas coisas, mas principalmente eu acho que tem muita coisa que precisa ser fiscalizada, coisas mínimas, né? Eu recebo muita demanda pequena e que poderia, por exemplo, ter sido feita já, mas por conta da pessoa mesmo não andar no bairro, não conhecer, não saber das demandas, não conversar com as pessoas. Então, assim, o ideal do vereador é que ele goste de pessoas. Eu tenho tudo isso documentado do meu trabalho feito e as perguntas que vieram também essa semana relacionadas às obras, né, da prefeitura nesses 4 anos. As praças parques me chamam um pouco de atenção, porque a cidade, ela estava, no meu ver, né, eu andava de carro, achava bem abandonada 4 anos atrás. Algumas praças dava até medo da gente chegar, não tinha essa grade que fechava, então as pessoas ficavam lá fazendo arruaça. Não quer dizer que parou de fazer, mas a gente consegue chamar a polícia, a GCM, e tá atuando nesse sentido. Mas as praças parques, elas tiveram importante função, principalmente para os idosos e para os jovens. Algumas praças têm o parquinho infantil, eu acho que pode ajudar muito para quem não tem uma área de lazer dentro de casa, ou o apartamento é pequeno. E eu ouço muitos elogios em relação a tudo isso, tá? Na parte de educação, nós tivemos em vários bairros, por exemplo, no Batistini, mais de 766 alunos foram beneficiados também com a reforma ali da EMEB Isadoro Batistini, com a reforma da EMEB Marcelo Roberto Dias, foram mais de 558 alunos beneficiados, ficou lindo. Para quem não conhece o parquinho lá da Marcelo Roberto Dias, da escola, ficou muito bom. A escola de tempo integral, que foi implantada em algumas áreas e algumas regiões com maior necessidade, tá? Isso daí eu acho que tem que ter um destaque. Em relação à pavimentação, que a gente fala muito do recapeamento e pavimentação das vias dos bairros, eu tive alguns protocolos em relação a isso para vários bairros. Fiquei muito feliz da prefeitura já estar em estudo e ter realizado. Lógico que não realizou em todas as ruas, vai precisar, às vezes não deu certo, mas a gente está em cima disso aí também, tá bom? Foram 4.014,74 metros quadrados de pavimentação em concreto, né, no bairro Batistini. Por exemplo, se você pegar outros bairros como Jordanópolis, também foi feito, nós fizemos a solicitação. Em relação às grandes obras aí, a gente pode destacar o viaduto Teresa Delta, que ficou excelente, para quem utiliza aquela região sabe disso, melhorou muito o fluxo, diminuiu muito o trânsito, é uma obra que eu sinceramente dou os parabéns, viaduto Teresa Delta. Depois tivemos o complexo viário Castelo Branco,
que também deu mobilidade, né, e segurança para a população da região aí de São Bernardo. O viaduto Mamãe Clori, que era necessária essa finalização, ainda a gente tem alguns pontos, né, que dão entravamento, mas sem sombra de dúvida beneficiou aí mais de 200 mil pessoas, com certeza absoluta. O viaduto da Praça dos Bombeiros, eu passo em todas essas obras, né? Porque eu gosto de ficar andando. Final de semana eu vou muito para lá e para cá. Eu gosto de ver como é que tá crescendo os bairros e é assustador. Tem bairro que eu fui há tipo 6 meses atrás. Quando eu passo de novo, ele já tá bem maior, com comércio ativo. Graças também a Deus que o Covid aí vem amenizando e a gente pode retornar com as atividades do comércio. Mas o viaduto da Praça dos Bombeiros foi muito elogiado. Ajudou muito e diminuiu o tempo de trânsito naquela região. Para quem passa ali sabe, né? Antigamente a gente ficava um tempão, diminuir, perdia tempo que poderia estar utilizando, por exemplo, para ficar com os filhos. E agora não, agora a gente consegue. O trânsito é bom que reduz o trânsito, gente. O pessoal fala, mas o que influencia? Influencia completamente. Você pode ir para casa, chegar mais cedo, ficar com seus filhos, descansar, tá bom? O Piscinão do Passo, que hoje eu fiz uma filmagem. Obrigado, Sandra. Eu fiz uma filmagem no Piscinão do Passo recentemente. E, bom, gente, para quem tá entrando agora, eu falei um pouco dos ofícios, da minha pasta de ofícios realizadas pela cidade. São vários, nem vereadora eu sou, mas como cidadã, eu acho que quem gosta de pessoas se dedica e as pessoas me identificam. Só falta votar, né? Votar em uma mulher, colocar de fato a gente lá. As pessoas têm esse receio, mas na última batemos na trave e tem grandes chances de entrar. Eu acho que tem pessoas sérias, corretas. Eu conheço várias pessoas boas na política e várias pessoas ruins. A política me decepciona todo dia com algumas coisas, mas também ela me deixa feliz quando eu sei que ela é bem realizada por alguns políticos. Então eu tenho muito orgulho de querer entrar sim. E sou trabalhadora, como vocês, gosto da política e vou me dedicar bastante para ela. Então, falando do Piscinão, eu fiz uma filmagem lá recentemente, colocando e mostrando para vocês o que as pessoas fazem de final de semana que é fechado ali o estacionamento, muitas crianças de patins, ficou bem legal. Shows, quando puder ter, agora por conta da aglomeração a gente não tá podendo. O Piscinão, se a gente for olhar no panorama Brasil, é uma das maiores obras de drenagem que nós temos. E essa obra, no país, né, quando a gente vai falar de nação mesmo brasileira, é uma obra gigantesca. Eu fui conhecer ela por dentro, conhecer ela a fundo, e quando eu entrei lá, tive que colocar capacete, óculos, etc., eu reparei que nessa obra nós obtivemos, assim, um sucesso absurdo, só que o quanto dá trabalho isso, tá, gente? Porque ali tem que furar, feito um buraco por dentro, quem conhece isso, entra, avança um pouquinho, joga o cimento de novo, se der rachadura tem que voltar. Meu Deus, que trabalheira para abrir esse túnel aí por baixo, subterrâneo, tomando todos os cuidados para não afetar a parte de cima. Então é uma estrutura, é um estudo de engenharia absurdo. E quando você vê eu ia falar uma palavra, mas vou falar menos, umas burradas que foram feitas antes da gestão do Orlando, eu não consigo entender como é que pode ter feito tanta coisa errada ali, né? Então, graças a Deus, agora estamos aí no caminho certo. Obrigado, viu, Sandra? Em relação à parte do Bom Prato, vamos falar da parte social. O que é o Bom Prato? Eu não sei se vocês já foram comer lá. É R$1 a comida, eu já fui. Tem almoço, café da manhã, jantar. Não é em todos, né? Alguns é almoço, café da manhã e alguns almoço, café da manhã, jantar. Eu fui no almoço, tá? Assim que inaugurou eu fui. Depois não quis ir mais, porque também eu pensei comigo, né? Não vou... Eu fui pra conhecer, pra saber se a comida era boa, não tenho necessidade, não preciso. Mas eu acho que pra quem precisa, e não é pra quem é só pobre. O pessoal, velho, não. Pessoas que estão procurando um emprego, tão desesperados, controlando às vezes R$5, R$6, que se vai fazer falta em casa, tem um filho passando fome, precisa de um leite, ele deixa de comer. Quantos pais na vida deixaram de comer para poder dar um alimento, né, pro seu filho à noite? Eu acho que até assim, eu vejo muitos amigos relatarem isso. Olha, Renato, eu tava num lugar, deixei de almoçar porque se eu gastasse aquele dinheiro eu não ia ter. Então, um Bom Prato
é para quem tá precisando, não tem que ter preconceito de nada. Para quem precisa, para quem naquele momento precisa do alimento para ficar forte, para continuar procurando emprego. Muitas pessoas utilizam e eu tenho o maior orgulho de ter 2 bons pratos, né? E vamos pro terceiro, se Deus quiser aí. Futuramente eu vou estar lutando junto com o prefeito para essa terceira realização e junto com a deputada aí, Carla Morando. O COI, que é na parte de segurança, eu achei interessante, porque o COI, que é o Centro de Operações Integradas, onde fica ali o pessoal que a gente fala da polícia, é importante porque nós estamos tendo muitos pontos na cidade, e eu não sei se de assalto, etc. E isso acontece no país todo, não é só aqui, né? Minha família é mineira e a gente direto vê absurdos lá, mas a gente tem um sistema de vigilância, né, através de câmeras, impressionante. Se alguém já foi um dia ou quer conhecer, espero que eu consiga fazer isso como vereadora, visitas, levar vocês para conhecerem os sistemas. Vocês vão ficar impressionados com esse sistema de câmeras que tem dentro do nosso município de São Bernardo, é primeiro mundo mesmo. Então, assim, dá para pegar quem fez, quem não fez, e vai ser uma ação, é uma ação feita em rede. Claro que não tem milagre, às vezes não consegue, mas na grande maioria das vezes tem tudo, tá? Aparece tudo, a gente consegue ver tudo através dessas câmeras. Vamos falar então do PA do Taboão, agora um pouco da saúde. Pronto-socorro Taboão. Taboão é uma região que eu tenho muito carinho, por quê? Tem muitos pacientes lá, né? 18 anos de consultório. Aliás, indo para 19 já, meus pacientes estão aí desesperados, que eu não tô atendendo todo dia, não consigo. Eles não me largam, mas eles entendem que é por uma boa causa. Então, o pronto-socorro, né, o pronto atendimento lá do Taboão, ele sofreu muito, né, porque precisava da reforma também na UBS e tudo, e a gente já tem isso lá, muito bonito, para quem não conhece, passa lá na porta, bem no centro, né, então fica fácil de identificar. O hospital de urgência, que é onde meus olhos brilham, né, em relação a isso. São Bernardo teve essa sorte de estar passando por essa aquisição no nosso município, bem na época da Covid-19. Isso facilitou, nos ajudou muito, porque é um hospital especificamente que era para urgência e emergência, né, que ia substituir o pronto-socorro e que pôde ser covidário nesse momento. Então a gente conseguiu separar esses atendimentos e colocar em hospitais diferentes. E isso ajuda muito para quem é da área de saúde, como a Ellen aí, doutora Ellen Físio. A gente consegue separar os atendimentos e poder fazer com que a segurança dos profissionais de saúde, principalmente familiares, pacientes, em relação ao Covid. O hospital de urgência, ele tem muita gente trabalhando lá. Eu acho que ainda vai ter capacidade para mais. Mas se a gente olhar os hospitais que a gente tem aqui, quase nenhum município do Brasil, eu posso até afirmar isso, tem o que a gente tem da saúde. Ah, mas Renata, a gente tem que... Ué, gente, perfeito não vai ser mesmo, mas olha, eu tenho um sobrinho que mora fora e não tem médico no país que ele tá. Não é... a gente pensa assim, ah, não, lá nos Estados Unidos, não, tem que pagar, né? Mas lá é de qualidade, então tá bom. A gente também tem qualidade aqui em São Bernardo. Eu conheço vários profissionais da área de saúde que trabalham no setor público, são excepcionais, se dedicam, assim como eu, né? Que me dediquei muito e me dedico muito. Às vezes a gente deixa até de almoçar, de comer para poder ficar fazendo o nosso trabalho, porque a gente quer fazer o melhor, né? Quem é da área de saúde sabe disso. Então, hospital de urgência, a gente tem o hospital de clínicas no Alvarenga, o hospital Anchieta, a gente tem o pronto-socorro, que depois vai para o hospital de urgência, tem as UBSs, né, da atenção básica, e as UPAs. Eu vou fazer algumas lives sobre saúde pública, que o pessoal faz umas perguntas que às vezes eu fico pensando, eu acho que é ideal eu trilhar ou dar uma orientação, porque tem muita gente indo pro SUS, saindo do convênio, porque tá caro, indo pro SUS. E as pessoas não têm noção de onde ir, como começar. Renata, como é que eu adquiro uma cadeira de rodas? Renata, como é que eu faço? Eu preciso passar no especialista, ortopedista. Então esse caminho das pedras aí, que não tem nenhum segredo, e não precisa ser usado para voto, muito pelo contrário. A informação é direito de todos, a gente tem que buscar ela, tá bom? Vou sempre estar informando vocês.
se eu entrar para vereadora, eu quero continuar fazendo essas lives de informação, porque mesmo que não assistir na hora, a pessoa pode assistir depois, tá bom? Vamos falar também do terminal de ônibus ali do Grande Alvarenga. Quem conhece aquela região, meu pai, meu Deus, era uma coisa triste. Ô, gente, vamos dar valor, tanto que melhorou aquilo. Poxa, ficou muito bom aquele terminal, um terminal limpo, decente. Nossa, eu até tenho orgulho de falar sobre esse terminal. Fui lá na inauguração, fiquei bem feliz. E para terminar, falar das novas moradias. Eu pude presenciar quando o Orlando entregou algumas chaves. Pessoal que... principalmente porque ele entrega para as mulheres, né? Ele não entrega... Ele entrega para a dona da família, vamos dizer assim. Não entrega para os homens, mas passa a entregar a chave para a mulher. E assim, a felicidade delas em relação a... quando elas recebem essa chave da casa, gente, do apartamento. Vocês não têm... É uma coisa que assim, a gente chora. Eu, pelo menos, que sou chorona, eu vejo aquilo, assim, a alegria da pessoa de ter um teto, ou muitos estavam morando em lugares horríveis, né, em condições subhumanas com suas crianças, algumas sendo sofrendo violência doméstica, espancadas, e aí saber que elas estão tendo aquele direito de receber a chave do seu apartamento e dando valor, porque nada, eu sou contra dar de graça, acho que tem que pagar um valor pequenininho, mas tem que estar lá pagando, porque tudo que você paga com sacrifício, tudo que você paga com seu suor é o que você dá mais valor, e vai ser daquela pessoa, é um bem dela, né? Então a entrega das chaves para as moradias foi um ponto fortíssimo dessa gestão. Eu apoio muito, eu conheço muito a periferia, São Bernardo, e sei das necessidades, conheço também o centro, sei das necessidades, aqui também no nosso Paulicé, Taboão, Jordanópolis, Rude Ramos, também nós temos, né, perto do centro ali, Baeta, Planalto, vamos indo, né? A gente já andou pra tudo, andei mesmo, gente, andei na rua, panfletando as caixinhas das casas e conversando com cada morador desde 2012. E aí eu posso falar pra vocês, eu conheço na palma da minha mão. Eu só não consigo entender quando as pessoas precisam dos vereadores e algumas leis ou algumas coisas não estão funcionando. E precisam urgentemente ser colocada em prática, tá bom? Essa live foi um pouquinho mais comprida, mas não tem problema, tá? Eu não ligo para audiência, mas sim para a qualidade do que eu tô passando. E eu precisava passar isso para vocês. Amanhã eu vou ter uma live à noite, às 7h30 da noite, onde eu vou falar um pouquinho da minha biografia e das minhas propostas, de como eu penso a política pública. Tá bom? Um abraço aí, Sueli, todo mundo que estava me assistindo. Muito obrigada por vocês estarem juntos comigo. Essa batalha não é fácil, mas a mudança ela depende totalmente de nós. A partir do momento que a gente resolve não votar, principalmente eu, né? Eu falo que eu tenho uma grande dificuldade. Meus pacientes, a grande maioria são idosos. E agora há esse receio aí na hora de votar e tal, mas vai ser com segurança. E a gente depende que o voto seja espalhado, né? Infelizmente ninguém ganha com poucos votos, a gente precisa de muitos votos. E nesse momento, espalhar esse voto para que a gente possa escolher os nossos representantes e, é o que eu digo, depois não reclamar. Porque depois, se você não votou, se você não ajudou, você não pode reclamar porque não foi você que escolheu, né? A classe média, principalmente, anda desacreditada dos políticos. Mas eu posso dizer para vocês que nós, pessoas boas, que estamos querendo entrar na política, também estamos desacreditados dos eleitores. Nós ouvimos coisas absurdas também, e a gente tem que explicar para os eleitores que não existe a possibilidade dele pedir aquilo, né? Que nenhum favorecimento pessoal vai ser feito, e que nós estamos aqui para seguir a lei, que nós somos corretos, temos filhos e queremos sempre dormir com a consciência limpa. É isso que um vereador tem que fazer e um político no nosso país, tá bom, gente? E espero vocês amanhã à noite, mais uma live falando sobre a minha carreira, sobre a minha profissão, minha biografia e o futuro aí que tá nas nossas mãos para decisão
do que é melhor para São Bernardo do Campo. Tá bom, gente? Um beijo para vocês. E quinta-feira temos uma live com o Dr. Romano falando de neuropediatria. Vai ser bem interessante essa live. Sobre as doenças neurológicas, né, em crianças mais comuns e os tratamentos que a gente está utilizando. Então, quem tem algum amigo, alguém que está com essa dúvida, pode estar passando para mim, tá? Um beijo para vocês, fiquem com Deus.